Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Adriane Akemi e hoje eu tô aqui com o modelo DP10 Power da Mindry. E eu só tô gravando esse vídeo mesmo porque esse modelo entrou no nosso portfólio recente agora, né? Entrou o DP10 Power e o DP30 Power. E como tinha muitos clientes já cotando o DP10, o DP10 já vinha, né, em alta, ele já sempre teve uma procura muito grande. Acaba que tem muitos clientes que hoje ficam nessa questão aí, nessa dúvida, né, do o que tem o DP10 Power que não tinha no DP10. São três pontos importantes ressaltar nesse aparelho. Primeiro de tudo é que mudou o processador do aparelho. Depois ele mudou por a cor interna dele, né? Agora ele é escuro. Antes era um azul e agora ele é escuro. A tela dele também tá diferente. Ela tem uma tela agora, ela tem uma proteção nessa tela, então ela tá mais resistente. As probes continuam sendo a mesma, tá? Então ele vai aceitar a mesma linha de transdutor do DP10. Na parte do teclado mudou pouca coisa, porque teve que adicionar uma outra função que eu já vou falar, que é o que gera mais dúvida em relação a esse modelo. E então assim, ele ficou. A bateria a mesma coisa, é basicamente o mesmo aparelho, tá? Ele já tá a campo há um tempo, a gente já tem colocado ele em cursos, em eventos, então a gente tem acompanhado o desempenho dele, que tá bem satisfatório. Os profissionais que já estão usando, estão gostando do aparelho. Ele não teve uma mudança brusca do DP10 para ele, porém a imagem, a maior parte dos cursos, os profissionais que estão usando têm gostado mais dele do que do DP10, então ele está tendo uma aceitação muito boa no mercado, tá? E aí basicamente o que gera muita dúvida em relação à diferença deles. Ele tem um opcional agora no DP10 Power que se chama PW, tá? Esse PW, ele não vem com o aparelho de fábrica, ele é um opcional, ele é um acessório. Então a gente precisa solicitar isso. Quando vocês pedem um orçamento, ele não vai com esse acessório, né? Então, quem precisar do PW precisa estar solicitando uma cotação de um DP10, né, de um aparelho DP10 Power com PW. E aí sempre vem a dúvida, o que é o PW, tá? Primeiro de tudo, né, a gente precisa definir algumas coisas, principalmente porque como esse aparelho ele tá muito voltado para o pessoal de campo, pessoal de grandes animais, acaba que os veterinários de campo não usam, né, a parte de Doppler, então, mais pessoal de pequeno, são poucos exames agora que precisa de Doppler Color ou de qualquer outro tipo de Doppler. Então, assim, não é habitual. Então, eu achei legal fazer um vídeo para poder estar esclarecendo um pouquinho o que é o PW no DP10, tá? Então, é o seguinte, eu procurei algumas definições para que deixasse um pouco mais claro o que é essa função. E como esse meu aparelho de demonstração, eu não tenho ele como opcional no o PW instalado, então eu não consigo acionar para mostrar para vocês, mas eu posso deixar aqui alguns vídeos, algumas coisas, alguns links para que vocês vejam o que é o PW. Mas o PW, ele tá dentro da parte de Doppler, tá? E o que não pode confundir é a relação de Doppler com Doppler Color, que quando a gente fala em Doppler, as pessoas geralmente têm uma tendência, quem não está acostumado, né, a relacionar com a cor do fluxo, né, a vascularização, a parte de fluxo e basicamente a colorir o fluxo. Isso, na verdade, é um Doppler Color. Então, são outros tipos, existem outros tipos de Doppler. Eu, assim, pesquisei bastante para poder achar um que fosse uma especificação que fosse simples e que fosse mais fácil, né, pra gente poder tá explicando de forma mais sucinta, até porque é um opcional bacana, né, no aparelho, para quem vai fazer, às vezes, gestação, para quem vai fazer esse tipo de exame, vai ser bacana estar utilizando, mas não necessariamente eu acredito que tenha uma utilidade muito grande hoje no campo, tá? Mas assim, ó, então, em relação ao Doppler, o que é o Doppler? O Doppler é a, a possibilidade da gente ver o fluxo, tá? Então, tem vários modos de se medir um Doppler, tá? Mas o Doppler, vou ler aqui até uma definição para vocês.
que eu peguei também num trabalho que eu vou deixar o link aqui para ficar mais fácil, mas eu peguei num trabalho científico que fala o seguinte, que o efeito Doppler pode ser definido como desvio em frequência que ocorre com um sinal sonoro ou eletromagnético quando há movimento relativo entre a fonte emissora e o receptor, tendo recebido essa denominação em homenagem a Christian Doppler, tá? Que foi o físico matemático austríaco que foi o primeiro a estudar esse efeito. Então, o que é o Doppler? Ele nada mais é que a adaptação da frequência para poder pegar o movimento. Então, tem vários tipos de maneira de se ver esse Doppler, de se calcular esse Doppler, de analisar esse Doppler. E um desses modos é o PW, tá? E aí, para a gente entender o PW, a gente precisa entender o CW, tá? O CW é Doppler contínuo e o PW é Doppler pulsátil. E aí eu vou ler aqui a definição do CW para que a gente depois consiga entender o que é o PW. Então vamos lá. O CW Vamos lá então. Ele fala aqui, ó. A maioria dos scanners atualmente inclui sistemas Doppler para determinar a direção e a velocidade do fluxo sanguíneo. Alguns desses incluem no mesmo equipamento o Doppler de ondas contínuas, CW, e o pulsátil, PW. O modo contínuo CW, método de operação mais simples, é utilizado para análises de fluxo onde não há necessidade de selecionar a profundidade, ou seja, ele recebe informações de todos os refletores em movimento no caminho do feixe e determina a velocidade máxima do fluxo na área analisada. Já os equipamentos com Doppler pulsátil, que é o caso do DP10, permitem ao operador selecionar a área de interesse para análise de fluxo utilizando cursores superpostos na imagem de modo 2D e alguns deles representam o fluxo no monitor como uma imagem colorida, que é o Doppler Color Flow Mapping, tá? Então, o que ele está dizendo? Simplesmente que o pulsátil, a gente consegue selecionar uma área onde a gente limitar a área onde a gente está querendo medir. Mas então, na prática, o que é? Que infelizmente eu não tenho aqui nesse aparelho, mas na prática, o que é? Ele tem um botão aqui que se chama PW. Na hora que eu aciono, ele vai aparecer aqui um traço, que é no espectro. Eu coloco em cima do fluxo. Na hora que eu coloco em cima do fluxo, ele vai fazer, eu aperto de novo, e aí ele vai traçar em ondas, né, pra gente medir o fluxo daquele movimento, tá? Pra gente medir a velocidade daquele movimento. Então, é isso, é aquele traçado que vai aparecer aqui, aquelas ondas. Essa onda aqui, ela pode aparecer colorida, como foi mencionado em alguns casos, mas é simplesmente isso. Mas a diferença, então, desse PW é um tipo de Doppler, então, para ver movimento. Então, vamos supor, a gente está vendo lá um coração. Eu coloco o cursor em cima dele, em cima de uma válvula, para ver o movimento do fluxo que tá. Aperto o PW de novo, ele vai traçar a onda embaixo para a gente poder fazer a medida dessa velocidade, né? Para a gente poder ver batimento por minuto, para a gente poder fazer comprimento de onda, enfim, para fazer as medidas do Doppler pulsátil, tá? Então, basicamente, isso que era importante, tá ressaltando. E acredito que fique mais claro, caso tenha qualquer tipo de dúvidas ou que eu consiga ajudar aí vocês a entenderem um pouco mais do que é a diferença desse PW no DP10. Eu estou à disposição, como sempre, e obrigada mais uma vez pela atenção de todos.